A gente vai ter que internar a minha mãe. Ela tá virando um peso morto. O celular ficou gelado na minha mão. A voz do meu único filho, numa mensagem enviada por engano, ecoava mais alto que a chuva lá fora. E o que eu fiz naquela tarde, sentada sozinha na cozinha, eles jamais poderiam imaginar. Fica comigo até o fim para entender. Se inscreve, deixa seu like e me conta aí nos comentários de que cidade você me assiste, se é do seu sofá, do trabalho. É bom saber que não estou mais tão sozinha. Meu nome é Benedita Soares de Almeida e aos 78 anos eu acreditava conhecer todas as formas de silêncio. Havia o silêncio confortável das manhãs em Campos do Jordão, quando a névoa ainda abraçava os pinheiros lá fora e o único som era o do meu café coando no pano. Havia o silêncio saudoso das tardes, quando eu olhava para a poltrona vazia do meu falecido marido, Antônio. E havia o silêncio da casa, depois que a família ia embora aos domingos, um silêncio que doía um pouco, mas era preenchido pelas lembranças do riso do meu neto, Lucas. Eu achava que estava acostumada com a solidão, que ela era uma companheira discreta, não uma inimiga. Naquela terça-feira, o dia amanheceu cinzento e úmido, um daqueles dias que deixam meus ossos doloridos pela artrite. As mãos que um dia foram ágeis para costurar vestidos de noiva e consertar os uniformes rasgados do meu filho, Ricardo, agora tremiam um pouco ao segurar a xícara. Passei a manhã cuidando das minhas samambaias, conversando com elas como se fossem gente, ajeitando a terra nos vasos com um carinho que eu guardava para as coisas vivas. A Rádio Nacional tocava uma canção antiga do Cartola e a melodia parecia deixar o ar da pequena sala ainda mais denso de memórias. Foi então que o celular apitou. Eu nunca me acostumei com aquele aparelho, um presente de Ricardo para emergências. Ele ficava sempre no cantinho da mesa da cozinha, sobre uma toalha de crochê. Senti aquele pequeno salto no peito que toda mãe, uma mistura de alegria e preocupação. Pensei que fosse ele, talvez para dizer que estava com saudade ou para pedir aquela minha lasanha no próximo domingo. Limpei as mãos no avental, ajeitei os óculos no rosto e toquei na tela com a ponta do dedo, meio desajeitada. Era uma mensagem de áudio. Um sorriso se abriu no meu rosto antes mesmo de eu ouvir. E então eu apertei o play. A voz não era para mim. Era a voz dele, sim, mas falava de mim. Patrícia, não aguento mais. Era ele de disse, um cansaço e o tom cruel, um fastio que eu nunca tinha ouvido. A gente vai ter que internar a minha mãe. Ela tá virando um peso morto. Aquela casa, o tempo que a gente perde, ela não serve mais para nada, só para dar despesa e preocupação. A gente precisa viver nossa vida, e ela é uma âncora. O mundo parou. O tic-tac do relógio de parede, que antes era o som da minha rotina, de repente soava como uma contagem regressiva para o fim de tudo o que eu conhecia. O áudio terminou, continuaram a ricochetear dentro da minha cabeça, cada uma delas uma pedra atirada contra os vitrais da minha memória. Âncora, peso morto, despesa. Eu olhei para minhas mãos manchadas pelo tempo, as mesmas mãos que o embalaram, que costuraram suas primeiras roupas, que prepararam milhares de refeições. Como aquelas mãos poderiam ser um peso? O celular na minha mão parecia um objeto estranho, uma arma que tinha acabado de disparar contra meu peito. A voz da minha nora, Patrícia, respondeu no áudio, baixa e cúmplice. Eu sei, meu amor, é o melhor a fazer, para nós. O silêncio que se instalou depois foi diferente de todos os outros que eu conhecia. Era um silêncio oco, pesado, que sugava todo o ar da cozinha. Eu continuei sentada na cadeira de madeira, a mesma em que me sento todas as manhãs há 40 anos. Mas o meu corpo não parecia mais meu. Eu me sentia uma casca vazia, uma peça de mobília antiga que a família decidira descartar.
Olhei em volta para os porta-retratos Instante. Ricardo sorrindo na formatura, Lucas no seu primeiro dia de aula, eu e Antônio no nosso casamento. Tudo parecia uma mentira bem encenada. A chuva lá fora começou a bater mais forte na vidraça da janela, como se o céu estivesse chorando por mim. Eu não conseguia chorar. As lágrimas pareciam congeladas em algum lugar profundo, atrás da dor e do choque. Meu primeiro impulso foi apagar a mensagem, fingir que nunca a tinha ouvido, continuar a preparar a lasanha aos domingos e sorrir na hora que me queria trancada num asilo. Talvez fosse mais fácil viver na ignorância, aceitar os sorrisos falsos e os abraços apressados. Mas a verdade, uma vez ouvida, não pode ser desouvida. Ela se instala na alma, como um veneno lento. Com o dedo trêmulo, toquei a tela de novo e ouvi a mensagem uma segunda vez. Eu precisava ter certeza de que não tinha enlouquecido, de que a velhice não estava me pregando peças. Mas a segunda vez foi ainda pior. Cada palavra soou mais nítida, mais cruel. Cansaço na voz do meu filho era a prova final de que eu não era mais sua mãe, mas um problema a ser resolvido. A voz de Patrícia, um sussurro de concordância, era a pá de cal. Eles estavam juntos nisso. Eram uma unidade contra mim. Uma lembrança me veio com a força de um soco. Ricardo, com uns 7 anos, queimando de febre. Passei 3 noites em claro ao lado da cama dele, com panos úmidos na sua testa, costurando-a à luz de lamparina para conseguir o dinheiro do remédio. Lembro do cheiro do suor infantil do seu corpo pequeno e frágil nos meus braços. "Você nunca vai me deixar, mãe?" Ele perguntou com a voz rouca pela tosse. "Nunca, meu filho, nunca", eu respondi. E agora era ele, o meu menino, que planejava me deixar num lugar estranho para morrer. Levantei-me devagar, sentindo cada articulação protestar. Fui até a sala e parei em frente à cristaleira onde guardo as louças boas, aquelas que só uso nos almoços de domingo. Meu reflexo no vidro me mostrou uma mulher envelhecida, cabelos brancos e ombros curvados. Não era assim que eu me via por dentro. Por dentro, eu ainda era a Benedita que subia em árvores, a moça que dançava com Antônio no baile da cidade, a mãe que faria qualquer coisa por seu filho. Mas o que eles viam era apenas aquilo, um peso morto. Pensei em Lucas, meu neto de 8 anos, os desenhos coloridos que ele me trazia e que eu prendia com ímãs na porta da geladeira. Ele me abraçava com força, enterrava o rosto no meu colo e dizia que eu tinha cheiro de bolo de fubá. Será que ele também já ouvia em casa que a vovó era um problema? A ideia de que pudessem envenenar o amor puro de uma criança contra mim foi o que mais doeu. Era como se não quisessem apenas se livrar de mim, mas apagar a minha história, o meu lugar naquela família. A casa, meu refúgio, de repente parecia uma prisão. Cada objeto continha uma memória que agora me feria. A poltrona de balanço que Ricardo me deu no Dia das Mães há 5 anos teria sido um presente de culpa? Agrado para aliviar a consciência enquanto ele já planejava meu descarte? A desconfiança começou a corroer tudo, a manchar cada lembrança boa com a tinta escura da traição. Eu não estava mais segura nem no meu próprio passado. Sentei-me novamente à mesa da cozinha e olhei para o telefone. Aquela pequena caixa de plástico e vidro continha a prova da minha sentença. Mas o que eu poderia fazer com ela? Ligar para Ricardo e confrontá-lo? Imagino a cena. Ele negaria, diria que eu entendi errado, talvez até me acusasse de estar ficando senil. Patrícia ficaria ao seu lado com aquele olhar de falsa compaixão. Eu sairia como a velha louca e descontrolada. Eles teriam ainda mais motivos para dizer que eu precisava ser cuidada. A outra opção era o silêncio. Guardar aquela dor para mim, engolir o veneno todos os dias. Ir aos almoços de domingo, sorrir, perguntar sobre a escola de Lucas,
sobre o trabalho de Ricardo, fingir que meu coração não estava partido em 1000 pedaços, acreditar que eu era a velhinha ingênua de sempre, até o dia em que eles chegassem com uma mala pronta e um carro para me levar. Só de pensar nisso, um calafrio percorreu minha espinha. Era uma rendição, uma morte em vida. Eu sempre fui uma mulher de poucas palavras, mas de muita força interior. Foi essa força que me ajudou a criar um filho sozinha depois que Antônio se foi. Foi essa força que me fez trabalhar de sol a sol para que nada lhe faltasse. Mas agora, sentada naquela Não encontrava cozinha nenhum fria, pingo dessa força. Eu me sentia esgotada, derrotada antes mesmo de a batalha começar. O mundo lá fora, com sua chuva insistente, parecia um lugar distante e indiferente à minha dor. Por um instante, tive vontade de quebrar alguma coisa, pegar um dos pratos da cristaleira, um daqueles que eu guardava com tanto zelo, e atirá-lo contra a parede, fazer um barulho, um escândalo, mostrar que eu ainda estava viva e que sangrava. Mas minhas mãos, as mesmas que costuraram só a vida, conseguiam tremer pousadas sobre a mesa de fórmica. A raiva era um fogo que não tinha força para se alastrar, abafado por uma tristeza imensa. A tarde foi se arrastando, lenta e cinzenta. A Rádio Nacional agora tocava um fado, e a melancolia da música parecia a trilha sonora do meu desespero. Eu não comi, não bebi, apenas fiquei ali, paralisada, enquanto as sombras começavam a tomar conta da casa. Eu repassava na minha mente cada visita, cada telefonema, cada palavra trocada nos últimos meses, procurando por sinais. E agora eu os via. A impaciência de Ricardo quando eu demorava a entender como usar o celular, o olhar de Patrícia para o relógio durante os almoços, as conversas que paravam quando eu entrava na sala. Como eu pude ser tão cega? O amor, eu concluí, é uma venda nos olhos. A gente quer tanto acreditar na bondade, no carinho, que ignora os pequenos sinais de que algo está errado. Eu construí a imagem de um filho perfeito, de uma família feliz, e me agarrei a ela com todas as minhas forças. A verdade é que a minha casa já estava desmoronando há muito tempo, e eu, ocupada demais regando os gerânios, não percebi as rachaduras nas paredes. A solidão, que antes era apenas uma ausência, agora tinha um rosto. Era o rosto do meu filho me olhando com pena e fastio. Era a certeza de que, no fim da vida, eu estava completamente sozinha. Não havia um Antônio para me defender, não havia amigos próximos para quem eu pudesse ligar. Eram apenas eu, as minhas samambaias e um áudio cruel guardado num celular que eu mal sabia usar. Pensei no asilo. Imaginei um quarto branco com cheiro de desinfetante, uma cama estreita e uma janela dando para um muro. Imaginei passar os meus últimos dias cercada por estranhos, esperando por uma visita que talvez nunca viesse. Seria esse o fim da linha para Benedita Soares de Almeida? Uma vida inteira de trabalho, de amor e de dedicação para terminar como um objeto guardado num depósito de velhos? Violenta, que me deixou sem ar. O cheiro da chuva e da terra molhada entrava pela fresta da janela. Era um cheiro que eu sempre amei, o cheiro da minha casa, da minha terra. Em Campos do Jordão, as noites chegam cedo no inverno. A escuridão começou a engolir a cozinha e eu não me movi para acender a luz. Ficar no escuro parecia certo, combinava com o que eu sentia por dentro. Eu estava encurralada entre duas opções terríveis: a humilhação da confrontação ou a agonia do silêncio. Inteiro doía meu corpo, uma dor que não era só da artrite, era a dor da alma, a dor de ter o coração quebrado pela pessoa que você mais ama no mundo. Eu olhei para a minha velha máquina de costura coberta com um pano branco no canto da sala. Ela estava quieta há anos. Era um símbolo de um tempo em que eu era útil,
em que minhas mãos criavam, consertavam, uniam pedaços de pano para formar algo belo e forte. Agora minhas mãos pareciam inúteis. A noite caiu por completo. O único som era o da chuva tic-tac do relógio. Eu me sentia pequena, invisível, uma âncora prestes a ser cortada e largada no fundo do oceano. Eu não sabia o que fazer, não tinha um plano, não via uma saída. O medo era um nó apertado na minha garganta, me impedindo de respirar direito. Eu estava presa na minha própria casa, na minha própria vida. O telefone continuava na mesa, a tela escura. Aquele pequeno objeto continha meu futuro. Ou eu o usava para lutar, ou ele seria a prova silenciosa da minha rendição. Momento, eu não tinha forças para nenhuma das duas coisas. Eu só sentia o frio, o abandono e um vazio tão grande que parecia que nunca mais seria preenchido. O chá que eu tinha tentado fazer horas antes estava na xícara, gelado e intocado. A Rádio Nacional já tinha saído do ar, substituída por um chiado estático. Olhei para a porta da frente, a única saída da casa, e pela primeira vez na vida, ela não me pareceu uma passagem para o mundo, mas a entrada de uma gaiola que eu mesma, por amor, ajudei a construir. Uma decisão precisava ser tomada, mas cada caminho que eu imaginava parecia terminar no mesmo lugar escuro e solitário. Eu estava completamente encurralada. O chiado do rádio era a única resposta para o meu silêncio. Fiquei ali, sentada na penumbra da cozinha por um tempo que não sei medir. O relógio na parede continuava seu tic-tac indiferente, marcando os segundos de uma vida que parecia ter parado de repente. Cada batida do ponteiro era um eco da palavra âncora. Me sentia exatamente assim, pesada, inútil, presa no fundo de um mar escuro e frio, enquanto o barco da minha família se preparava para cortar a corda e seguir viagem. A dor era tão física que eu podia sentir o meu peito apertado, como se uma mão invisível estivesse esmagando meu coração. A chuva lá fora engrossou, e o som das gotas no telhado de zinco era como uma marcha fúnebre. Eu não acendia a luz. A escuridão era uma espécie de conforto, um manto que me escondia de mim mesma, da mulher frágil que meu próprio filho via. Olhei para as minhas mãos sobre a mesa, as veias saltadas, a pele fina e manchada. Foram essas mãos que o ensinaram a segurar um lápis, que remendaram seus joelhos esfolados, que prepararam o bolo de aniversário todos os anos. Como elas poderiam ser um peso? A pergunta não tinha resposta, apenas um vazio que crescia dentro de mim. Fechei os olhos e a voz dele voltou, nítida, cruel. Ela não serve mais para nada. A frase era um veneno que se espalhava todas as minhas memórias, manchando tudo. O orgulho que senti na sua formatura, a alegria no seu casamento, o amor que transbordou quando segurei Lucas pela primeira vez. Tudo parecia contaminado pela mentira. Eu tinha vivido numa ilusão, regando uma planta de plástico e acreditando que um dia ela daria flores. A verdade era que, para eles, eu já tinha secado há muito tempo. Tive um impulso de me levantar e ir para o quarto, deitar na cama e simplesmente esperar. Esperar o quê? O sono. O dia em que eles viriam com as malas prontas e os sorrisos falsos. A ideia de me entregar, de aceitar o destino que eles traçaram para mim, era ao mesmo tempo aterrorizante e tentadora. Era o caminho mais fácil. Não exigia luta, não exigia força. Exigia apenas que eu deixasse de ser quem eu era, que eu aceitasse o rótulo de peso morto e afundasse de vez. A exaustão que eu sentia era tão profunda que quase me convenceu. De repente, no meio do som da chuva e do tic-tac do relógio, um outro som rasgou o silêncio. Um som agudo, insistente, eletrônico. O telefone. Meu coração deu um salto violento dentro do peito, um susto que me fez prender a respiração. A tela se acendeu, iluminando a cozinha escura com uma luz fria e azul.
O nome na tela era Patrícia. Gelei. Era ela. Era agora. Eles estavam ligando para começar, para dar o primeiro passo do plano. Meu corpo inteiro se enrijeceu, uma estátua de puro pânico. A música do toque de chamada parecia um alarme de incêndio na minha cabeça. Deixo tocar? Finjo que não ouvi? Se eu não atendesse, eles viriam aqui. A ansiedade era um nó na minha garganta. Com a mão tremulando, deslizei o dedo pela tela, um gesto desajeitado que quase desligou a chamada. Levei o aparelho ao ouvido, mas não consegui dizer alô. Fiquei em silêncio, esperando a sentença. Mas a voz que veio do outro lado não era a de Patrícia, nem a de Ricardo. Era uma voz fininha, infantil, cheia de vida. Vó, é o Lucas. Por um instante, o voz do meu neto era como um raio de sol atravessando a tempestade mais escura. Oi, meu amor, consegui sussurrar, e minha própria voz saiu rouca, estranha, como se pertencesse a outra pessoa. A mamãe deixou eu ligar do celular dela para te perguntar uma coisa. Ele disse rápido e um pouco sem fôlego, como as crianças ficam quando estão animadas. Você tá bem? Sua voz tá esquisita. A observação inocente dele foi como uma agulha perfurando a bolha de desespero em que eu estava. Seco, eu engoli tentando encontrar uma voz normal. A vovó tá bem, querido. Só um pouco cansada. Menti. O que você queria perguntar? Senti uma pontada de medo. E se a pergunta fosse parte do plano? E se o usassem como isca? É que a professora pediu para a gente desenhar a nossa coisa favorita no mundo inteiro, ele explicou. E eu queria saber se a lasanha de domingo tem muito queijo. Eu quero desenhar a sua lasanha, mas preciso saber se pinto ela de amarelo ou de branco por cima. Daquela pergunta me desmontou. No meio da minha dor, da traição e do abandono, a maior preocupação do meu neto era a cor do queijo na lasanha que eu fazia para ele. As lágrimas que não vieram antes agora queimavam meus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de outra coisa, algo que eu não sabia nomear. Era a pureza dele contra a sujeira deles. Era o amor dele, real e incondicional, contra o fardo que eu representava para os pais dele. Tem muito queijo, meu amor. Pode pintar bem amarelinho, eu disse com a voz embargada. Eba! Ele comemorou do outro lado da linha. Vó, eu te amo. Até domingo. E desligou. O silêncio que se instalou depois da chamada foi completamente diferente. Não era mais um silêncio oco, mas um silêncio preenchido pelo eco da voz de Lucas. Eu te amo. 3 palavras. 3 palavras que meu filho não me dizia há anos, a não ser em datas comemorativas de forma automática. Mas do meu neto, elas soaram como a coisa mais verdadeira do universo. Aquela ligação não foi um acaso, foi um sinal. Fiquei olhando para a tela escura do celular. Eles queriam me tirar de perto dele. Queriam que as memórias de Lucas sobre mim fossem visitas esporádicas a um lugar com cheiro de naftalina, com corredores brancos e velhinhos tristes em cadeiras de rodas. Queriam apagar o cheiro de bolo de fubá, o som da minha risada, o sabor da minha lasanha. Queriam me transformar numa fotografia amarelada na estante antes mesmo de eu morrer. E naquele momento, sentada na minha cozinha escura, uma chama se acendeu dentro de mim. Uma chama pequena, vacilante, mas era fogo. Era raiva. Não, eu pensei. Vocês não vão fazer isso. Vocês não vão roubar isso de mim. E, mais importante, vocês não vão roubar isso dele. A imagem do meu neto desenhando a minha lasanha, se esforçando para acertar a cor do queijo, foi o clarão de consciência que eu precisava. Eu não era um peso morto. Eu era a avó do Lucas. Eu era a guardiã das memórias dele, a dona da receita da lasanha preferida. Eu era alguém. E alguém não se deixa ser descartado como um móvel velho. A paralisia começou a se dissipar
substituída por uma energia fria e determinada. Levantei-me da cadeira e desta vez minhas pernas pareceram mais firmes. Acendi a luz da cozinha. A claridade súbita fez meus olhos arderem, mas eu não desviei o olhar. Encarei o meu reflexo no vidro da janela. Vi a mesma mulher de 78 anos, com os cabelos brancos e as rugas de uma vida inteira. Mas agora eu via algo mais. Via a sombra da Benedita de 20 anos, a que enfrentou o mundo para criar seu filho. Ela ainda estava ali, soterrada sob camadas de saudade e solidão. Eu sabia que não podia confrontá-los diretamente. Eles usariam minha emoção contra mim. Me chamariam de confusa, de senil. Eu precisava ser mais inteligente. Precisava pensar como o meu falecido Antônio. Ele sempre dizia: Benedita, nunca jogue o jogo do seu adversário, crie o seu próprio tabuleiro. Antônio era um homem simples, mas tinha uma sabedoria que vinha da terra, da madeira que ele trabalhava. Ele via a estrutura das coisas, sabia onde um prego firmava e onde a madeira podia rachar. Fui até o nosso quarto, o ar estava parado e com o cheiro fraco da loção de barba que ele usava. Abri a porta do guarda-roupa de embuia que ele mesmo construiu. O cheiro de cedro e de tempo me abraçou. Minhas mãos passaram pelos ternos dele, ainda pendurados ali, como se ele pudesse voltar a qualquer momento para vesti-los. No fundo do guarda-roupa havia uma caixa de metal pesada e fria. Era a caixa de documentos dele, que eu nunca mais tinha aberto desde que ele se foi. Eu não estava procurando nada específico, apenas um contato com ele, com a força dele. Sentei na beira da cama com a caixa no colo. A tampa rangeu ao abrir. Dentro, papéis amarelados, certidões, contratos antigos. Meus dedos, agora mais firmes, folhearam os documentos, um por um. E então eu vi um envelope pardo, mais grosso que os... Com a caligrafia caprichada de Antônio, estava escrito: para a minha Benedita, a dona de tudo. Meu coração acelerou. Com cuidado, rasguei o envelope. Dentro estava a escritura da nossa casa. Eu sabia que a casa era nossa, claro, mas eu não me lembrava dos detalhes. E ali estava, em letras de cartório, claro como a luz do dia. A casa estava registrada única e exclusivamente no meu nome, Benedita Soares de Almeida. Lembrei de uma conversa, anos atrás. Antônio insistiu nisso, fruto do seu trabalho tanto quanto do meu. Se um dia eu faltar, ninguém tira o seu teto de você. Na época, eu achei um exagero, um cuidado desnecessário. Agora, aquelas palavras soavam como uma profecia, um presente enviado do passado. Junto com a escritura, havia um extrato antigo de uma caderneta de poupança, uma conta que eu nem lembrava que existia, aberta por ele no Banco do Brasil, também só no meu nome. O valor não era uma fortuna, mas eram as economias de uma vida inteira, trabalho duro, guardadas para uma emergência, para a nossa velhice. Antônio tinha pensado em tudo. Ele tinha construído uma fortaleza ao meu redor e eu, cega pelo amor de mãe, tinha me esquecido que as chaves estavam no meu bolso o tempo todo. Aquele pedaço de papel na minha mão, a escritura, não era apenas um documento legal. Era uma arma. Era a prova de que aquela casa que Ricardo via como um fardo era meu reino. O chão que eu pisava era meu. As paredes que ouviam meus segredos, o teto que me protegia da chuva, era meu. Eu não era uma inquilina na minha própria vida, esperando ser despejada. Eu era a proprietária, a rainha do meu pequeno castelo. Uma calma gelada tomou conta de mim. A tristeza não tinha ido embora, ela ainda estava lá, uma dor surda no fundo da alma. Mas agora ela tinha uma companheira, a determinação. Eu não ia chorar mais. Eu não ia me esconder no escuro. Eu ia usar as ferramentas que Antônio me deixou. Eu ia lutar.
não com gritos ou acusações, a mas inteligência e a dignidade que ele sempre me ensinou a ter. O jogo deles era baseado na minha suposta fraqueza, na minha dependência. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Levantei-me e fui até a sala. Parei em frente à minha velha máquina de costura Singer, coberta pelo pano branco. Puxei o pano e a poeira subiu no ar. A máquina preta e dourada, robusta, estava intacta. Por anos, ela foi minha ferramenta de trabalho, minha fonte de sustento. Com ela, eu uni tecidos, construí o futuro do meu filho. Ela era um símbolo de que minhas mãos, mesmo trêmulas, ainda sabiam como construir, como unir, como criar. A ideia começou a se formar na minha mente, peça por peça, como um vestido que eu costurava. Não era um plano completo ainda, era mais uma sensação, uma direção. A casa, a máquina de costura, o dinheiro no banco. Eram as minhas peças no tabuleiro. Eu precisava movê-las com cuidado, com a precisão de uma costureira experiente que sabe exatamente Agulha onde deve entrar e sair para que a costura fique perfeita e inquebrável. Olhei pela janela. A chuva tinha diminuído, virado uma garoa fina. A névoa de Campos do Jordão começava a descer, envolvendo a minha casa num abraço branco e silencioso. Mas, pela primeira vez naquele dia, o cenário não me pareceu melancólico. Parecia protetor. A névoa escondia a minha casa do mundo, me dando o tempo e o segredo de que eu precisava para preparar meu próximo passo. Voltei para a cozinha e peguei Meus o dedos celular. Não tremiam mais. Procurei na agenda um número que eu não discava há muito tempo. Era o número de Marta, uma antiga cliente que virou amiga, uma advogada aposentada que vivia no centro da cidade. Ela era uma mulher forte, direta, que não tinha paciência para rodeios. Era exatamente de quem eu precisava. Eu não sabia exatamente o que ia dizer a ela, mas eu sabia que precisava começar, precisava de conselhos, não de pena, precisava de uma estratégia, não de um ombro para chorar. Decisão estava tomada. Eu não seria a velhinha frágil que eles queriam que eu fosse. Eu não seria internada. Eu não seria um peso morto. A voz do meu filho ainda ecoava na minha cabeça, mas agora ela não me paralisava mais. Pelo contrário, ela era o combustível que alimentava o fogo que acabara de reacender dentro de mim. Disquei o número. O telefone chamou 1, 2 vezes. Eu esperei, com o coração batendo firme, pronta para a batalha. A voz de Marta no telefone era como lixa, raspando toda névoa de autopiedade que ainda restava em mim. Não houve um coitadinha de você ou que absurdo. Houve um silêncio curto, seguido por uma pergunta seca, como um galho no inverno. Benedita, você quer ser uma vítima ou quer ser a dona da sua história? A pergunta me atingiu como um tapa. Minha voz saiu um fiapo, confessando o áudio, a dor, o medo de terminar num asilo. Eu esperava um ombro amigo, mas Marta me ofereceu uma espinha dorsal. Ela me ouviu sem interromper e o silêncio dela era que qualquer palavra de consolo. Certo, disse ela ao final do meu relato. A primeira coisa que você vai fazer amanhã é parar de choramingar. A segunda é ir ao banco onde o Antônio tinha aquela conta. Sozinha. Pegue um ônibus, um táxi, não me importa. Você vai entrar lá, sentar na frente do gerente e pedir um extrato detalhado e o saldo atualizado. Não aceite falar com mais ninguém. Quero que você olhe nos olhos dele e sinta o peso do seu próprio dinheiro. Depois, você me liga. Sem se despedir. Desligou. Fiquei com o telefone mudo na orelha, o coração batendo uma mistura de pânico e uma faísca de algo que eu não sentia há anos. Um desafio. A manhã seguinte foi a mais longa da minha vida. O frio de Campos do Jordão parecia ter entrado nos meus ossos, e cada articulação doía como se protestasse contra a ideia de sair de casa.
Abri o guarda-roupa e olhei para os meus vestidos de sempre, todos com cheiro de naftalina e resignação. Por um momento, a antiga Benedita, agradar só e não queria. incomodar, quase venceu. Pensei em ligar para Marta e dizer que não conseguiria, que era demais para mim. A imagem do meu neto, Lucas, concentrado em desenhar a cor do queijo da minha lasanha, foi o que me fez fechar a porta do armário e calçar os sapatos mais firmes que eu tinha. O trajeto até o centro da cidade foi meu primeiro campo de batalha. O ônibus estava lotado de jovens com fones de ouvido e turistas barulhentos. Senti-me invisível, um estorvo cinzento no meio de tanta vida. O banco era ainda pior, com suas portas giratórias, senhas eletrônicas e atendentes que falavam uma língua de siglas que eu não entendia. Minhas mãos suavam frio. Esperei por quase 1 hora, sentada numa cadeira de plástico duro, repetindo mentalmente as instruções de Marta como um mantra. Fale com o gerente, olhe nos olhos dele. A vontade de fugir era quase insuportável, um grito silencioso na minha garganta. Quando o meu número finalmente apareceu no painel, minhas pernas tremeram ao me... O gerente era um homem jovem, de barba bem feita e um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Expliquei o que queria, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele me olhou com uma ponta de condescendência, sugerindo que um atendente poderia resolver aquilo. Foi então que eu olhei fundo nos olhos dele, como Marta mandou, e disse: meu marido me ensinou a tratar de assuntos importantes apenas com quem toma as decisões, e o meu dinheiro é muito importante para mim. O sorriso dele vacilou. Em minutos eu estava com o extrato na mão. O caminho de volta para casa foi diferente. O ônibus ainda estava cheio, o mundo ainda era barulhento, mas algo dentro de mim havia se aquietado. Eu não era mais invisível. Eu era uma mulher que tinha acabado de dar uma ordem a um gerente de banco e sido obedecida. Em casa, espalhei os papéis sobre a mesa da cozinha. A escritura da casa de um lado, o extrato bancário do outro. Eram as minhas armas. O valor na conta era maior do que imaginava. Antônio era ainda mais cuidadoso do que eu lembrava. Pela primeira vez, eu não via apenas números, via opções, via liberdade. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina começou a se formar, tímida, mas persistente. Todas as manhãs eu acordava, fazia meu café e, em vez de me sentar para ouvir rádio, eu me sentava à mesa da cozinha com meus papéis, lia e relia cada linha da escritura, cada lançamento no extrato. Era meu ritual de fortalecimento. Depois, comecei a cuidar da casa, Uma obrigação, mas como quem cuida de um território. Limpava cada canto, consertava a torneira que pingava, podava os gerânios com uma ferocidade que eu não sabia que tinha. Aquela casa era minha fortaleza e eu estava reforçando as muralhas. A velha máquina de costura Singer, que por anos fora apenas uma peça de decoração coberta de poeira, foi redescoberta. Limpei-a, lubrifiquei suas engrenagens com o óleo que Antônio guardava numa latinha, e o som familiar do pedal voltou a preencher a sala. Não costurei para fora, não aceitei encomendas. Comecei a consertar minhas próprias roupas, a fazer novas toalhas de mesa, a transformar lençóis velhos em panos de prato. Cada costura reta era uma afirmação. Minhas mãos não eram um peso, elas ainda sabiam criar, consertar, construir. Elas ainda eram úteis para mim. A disciplina se tornou minha aliada. Comecei a fazer pequenas caminhadas pela manhã, quando o ar da serra é mais puro e cortante. No início, eu mal conseguia ir até o portão. Cheguei até a praça do bairro. Observava as pessoas, os cachorros correndo, as crianças brincando. Eu estava me reconectando com o mundo exterior, não como a mãe de Ricardo ou a viúva de Antônio, mas como Benedita.
Uma senhora de cabelos brancos que caminhava devagar, mas que caminhava para a frente por vontade própria. Essa transformação não foi uma linha reta. Havia noites em que o medo voltava com a força de uma tempestade. A solidão no quarto grande, o silêncio da casa, conspirar para me lembrar da minha fragilidade. A voz de Ricardo, com aquela frase terrível, "Ela não serve mais para nada", voltava para me assombrar. Eu me encolhia na cama, sentindo-me novamente a velhinha inútil que eles queriam descartar. A tentação de pegar o telefone, de ligar para ele e implorar por um pingo de afeto era uma dor física no peito. Em uma dessas noites, a saudade de Antônio foi tão forte que me fez chorar. Fui até o guarda-roupa e abracei um de seus paletós, encontrar o cheiro dele, a segurança que ele me passava. "O que eu estou fazendo, Antônio?" sussurrei para o tecido gasto. "Eu não sou forte como você." Naquele momento de fraqueza, olhei para o porta-retrato na cômoda. Era uma foto minha e dele, no dia em que compramos a casa. Meus olhos brilhavam, cheios de planos. Lembrei da força que eu tinha tido para construir aquela vida ao lado dele. A força não era só dele, era nossa. Aos poucos aprendi a lutar contra essas ondas de desespero. O medo vinha quando eu me levantava e ia até a minha máquina de costura, mesmo que fosse de madrugada. O zumbido do motor e a concentração necessária para guiar o tecido sob a agulha acalmavam a minha mente. Era uma meditação ativa. Eu estava costurando não apenas panos, mas os pedaços rasgados da minha própria alma, unindo-os com uma linha mais forte, uma linha de resiliência que eu mesma estava fiando. O primeiro grande teste veio numa quarta-feira à tarde. O telefone tocou e o nome brilhou na tela. Ricardo, meu estômago gelou. Respirei fundo 3 vezes, como Marta havia me ensinado a fazer antes de qualquer confronto. Atendi. A voz dele era falsamente animada. "Oi, mãe, tudo bem? A senhora está meio sumida, não liga mais. Aconteceu alguma coisa?" O cinismo na sua preocupação era palpável. Eu sentia a raiva subir, a vontade de gritar tudo o que eu sabia. Mas respirei de novo. "Está tudo bem, meu filho. Apenas ocupada", respondi, e me surpreendi com a calma da minha própria voz. Mãe?" Ele perguntou, num tom de desconfiança surgindo por baixo da falsa alegria. "Com as minhas coisas, Ricardo. A casa, o jardim, a vida", eu disse, de forma vaga, mas firme. A conversa foi curta. Pela primeira vez, fui eu quem a encerrou, dizendo que precisava desligar para colocar um bolo no forno. Desliguei o telefone e minhas mãos tremiam, mas um sorriso brotou no meu rosto. Eu não tinha fraquejado. O conflito externo não vinha apenas dele. Uma vizinha, Dona Elvira, me parou no portão um dia. "Benedita, você anda tão séria ultimamente e sai todo dia. Está com algum problema de saúde? Se precisar de alguma coisa, o Ricardo é um filho tão bom, ele pode te ajudar." O comentário, disfarçado de preocupação, era um julgamento. Eles me viam como a velhinha frágil que precisava de ajuda, e minha recém-descoberta independência era vista como um sintoma de problema, não de força. Apenas sorri e disse: "Estou ótima, Elvira, cuidando da saúde justamente." Jornada continuou, passo a passo. Com a ajuda de Marta pelo telefone, comecei a organizar minhas finanças de uma forma que nunca tinha feito. Abri um caderno e anotei todas as minhas despesas, criei um pequeno orçamento. Fui a uma loja de tecidos no centro e, pela primeira vez em anos, comprei algo para mim. Um tecido de algodão florido para fazer um vestido novo. Não era uma necessidade, era um desejo, um ato de autoafirmação. O progresso era lento, mas constante. Cada pequena vitória me atender o telefone sem medo, caminhar até o mirante da cidade, entender o que o gerente do banco falava,
recusar educadamente a ajuda de quem me via como incapaz. Eram pequenos tijolos que, juntos, estavam construindo uma nova Benedita. Eu ainda sentia a dor da traição, mas ela não me paralisava mais. Ela havia se transformado em combustível. Um dia, Patrícia me mandou uma mensagem de texto, a primeira em meses. Oi, Benedita. O Ricardo me disse que você anda meio distante. Precisando de alguma coisa? Podemos passar aí no fim de semana, se você quiser. A mensagem era um lobo em pele de cordeiro, uma forma de me sondar, de verificar se o problema já estava maduro para ser resolvido. Li a mensagem, respirei fundo e digitei uma resposta curta e educada. Agradeço a preocupação, Patrícia. Estou muito bem. Tenho planos para o fim de semana, mas ligo para vocês em breve. A sensação de enviar aquela mensagem foi libertadora. Tenho planos. Era verdade. Meus planos não envolviam mais esperar por eles, viver em função da visita de domingo. Meus planos eram sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu futuro. Eles não sabiam, mas o tabuleiro do jogo tinha virado. Eu não estava mais na defensiva, esperando o próximo movimento deles. Eu estava silenciosamente posicionando as minhas peças para o meu próprio ataque. Comecei a pesquisar. Usei o computador antigo de Antônio, que juntava poeira no escritório. Com a ajuda de tutoriais na internet, aprendi a navegar, a procurar informações. Pesquisei sobre os direitos dos idosos, sobre asilos em Campos do Jordão, seus custos, suas regras. Conhecimento era poder, Marta sempre dizia. E eu estava me armando até os dentes. A mulher que tinha medo de um smartphone agora passava horas lendo artigos e estatutos. A grande virada aconteceu numa tarde de sábado. Eu estava na varanda cuidando das minhas samambaias quando ouvi o portão se abrir. Era Ricardo, Patrícia e Lucas. Uma visita surpresa. Meu coração deu um pulo, mas não de alegria. Era o alerta de um soldado que vê o inimigo se aproximando. Eles entraram com sorrisos forçados, trazendo um bolo de padaria, uma imitação barata do que eu sempre fazia. Mãe, que surpresa, né? A gente estava passando por perto e resolvemos ver como a senhora estava, disse Ricardo, olhando ao redor da sala como se procurasse por sinais de decadência. Patrícia me deu um abraço rápido, que pareceu frio como gelo. Lucas, porém, correu e me abraçou com força. Vó, sua falta. Você fez lasanha? A pergunta inocente dele pairou no ar, carregada de uma tensão que só os adultos podiam sentir. Não, meu amor, hoje não tem lasanha, respondi, afagando seus cabelos. E então eu olhei para Ricardo e Patrícia, que me encaravam com uma expectativa estranha. Eu não desviei o olhar. Mantive minha postura ereta. Eles esperavam encontrar uma velhinha triste, solitária, talvez confusa, uma mulher pronta para ser convencida de que precisava de cuidados. O que eles encontraram era outra. Mas a mulher, naquele instante, enquanto eu sustentava o olhar do meu filho, eu percebi. O medo tinha ido embora. Não completamente, talvez, mas ele não estava mais no comando. No lugar dele havia uma calma fria, uma clareza de propósito que me dava uma força que eu nunca soube que possuía. A Benedita que ouviu aquele áudio, a que se sentiu um peso morto, tinha morrido naquela tarde chuvosa. A mulher que estava ali, de pé na sua própria casa, era dona de si. A conversa eles continuaram fiada, falando sobre o trabalho, a escola de Lucas, o tempo. Mas eu mal ouvia. Eu estava observando-os, analisando cada gesto, cada olhar trocado entre eles. Eu não era mais uma participante passiva na minha própria vida. Eu era uma estrategista. E enquanto eles falavam, meu plano final começou a se desenhar na minha mente, claro e nítido, como o céu de inverno de Campos do Jordão. Eles não sabiam, mas aquela não era uma visita de família. Era a última inspeção antes da batalha final.
O bolo de padaria, ainda na caixa, parecia um objeto estranho sobre a minha mesa de centro, um símbolo daquela visita forçada. Ricardo e Patrícia se sentaram no sofá, os corpos rígidos, enquanto Lucas explorava a sala, alheio à tensão que podia ser cortada com uma faca. Eu não ofereci café. Não corri para a cozinha para agradá-los. Em vez disso, puxei a cadeira de balanço que Antônio fizera para mim e me sentei de frente para eles. A velha Benedita teria se encolhido. Benedita os encarou com uma calma que os desarmou completamente. Que bom que vieram, comecei, e minha voz não tremeu. Eu estava mesmo precisando conversar com você, Ricardo. Tenho tomado algumas decisões importantes sobre o meu futuro e sobre esta casa. O sorriso de Ricardo vacilou e ele trocou um olhar rápido com Patrícia. Vi em seus olhos a faísca de triunfo, a certeza de que a velhinha finalmente tinha se rendido, que eu mesma pediria para ser cuidada. Eles se ajeitaram no sofá, prontos para ouvir a minha capitulação, a confirmação de que eu era, de fato, um fardo. Como vocês sabem, esta casa guarda muitas memórias, continuei. Meu olhar passeando pela sala, pelos porta-retratos, pela minha história. E também guarda documentos. Andei organizando uns papéis antigos do seu pai e encontrei a escritura. Foi uma surpresa até para mim rever os detalhes. Está tudo no meu nome, unicamente no meu nome. Antônio fez questão disso anos atrás. O silêncio que se instalou foi pesado, denso. Patrícia parou de sorrir. Ricardo engoliu em seco, a sua postura de filho preocupado começando a ruir, mas eu não tinha terminado. Também fui ao banco, acrescentei, mantendo o tom sereno, quase informativo. Aquela conta antiga que seu pai deixou para mim, eu nunca tinha dado muita atenção. Descobri que tenho minhas próprias economias, uma quantia considerável, o suficiente para não precisar da ajuda de ninguém por um bom tempo. Agora, o choque no rosto deles era visível. Não era mais uma visita familiar, era um cheque-mate silencioso. E eles estavam percebendo que o rei no tabuleiro não era quem eles imaginavam. Então, concluí, inclinando-me um pouco para a frente, decidi que vou fazer uma pequena reforma. Aquele quartinho dos fundos onde guardo as tralhas, vou transformá-lo num ateliê de costura para mim. Vou voltar a trabalhar, não por necessidade, mas por prazer. A casa é grande e eu preciso de um projeto para preencher meus dias. Eu não precisei mencionar o áudio, não precisei acusá-los. Eu apenas lhes mostrei, com fatos, que a mulher que eles planejavam descartar era a única dona do seu destino, do seu teto e do seu dinheiro. A reação foi um misto patético de gaguejos e negações. Mãe, a senhora não está pensando direito. Um ateliê, nessa idade? A senhora precisa descansar. Ricardo tentou argumentar, a voz subindo uma oitava, a máscara de bom filho caindo para revelar o pânico. Patrícia, daí ao seu lado, estava pálida, palavras. Eles tinham vindo para me dar a sentença. E, em vez disso, estavam recebendo a notícia da minha libertação. Uma libertação que os excluía completamente dos meus planos e, principalmente, do meu patrimônio. Eu nunca estive pensando tão bem, meu filho. Respondi com uma firmeza que o fez recuar. Eu sei exatamente o que estou fazendo. A decisão está tomada. Não havia espaço para discussão. Eu não estava pedindo permissão. Estava comunicando um fato. A mulher que eles viam como frágil, que eles acreditavam poder manipular com falsos cuidados, havia se tornado uma fortaleza de granito diante de seus olhos. A transformação era tão completa que eles não sabiam como reagir. A visita terminou de forma abrupta. Eles se levantaram, inventando uma desculpa qualquer, um compromisso urgente. O bolo de padaria ficou esquecido na mesa. Ricardo mal conseguiu me olhar nos olhos ao se despedir. Patrícia me lançou um olhar que era uma mistura de raiva e incredulidade.
Lucas foi o único que me abraçou de verdade. Você me chama quando fizer o ateliê, vó? Quero te ajudar a pintar, ele sussurrou no meu ouvido. Claro, meu amor. Você será meu primeiro ajudante, respondi beijando sua testa. Quando a porta se fechou e o som do carro deles desapareceu rua abaixo, um silêncio profundo tomou conta da casa. Mas, pela primeira vez, não era um silêncio de solidão. Era o silêncio da paz, da soberania. Fui até a janela e vi a névoa de Campos do Jordão descendo sobre os pinheiros. Eu estava sozinha, sim, mas não estava mais desamparada. Eu estava no comando. A sensação era tão poderosa que me fez respirar fundo, como se meus pulmões estivessem se enchendo de ar puro pela primeira vez em anos. Na semana seguinte, a mudança começou. Um jovem carpinteiro do bairro, neto de uma antiga cliente minha, veio fazer um orçamento. Sua surpresa ao ver meu entusiasmo e a clareza dos meus planos foi evidente. Dona Benedita, a senhora tem mais energia que muito jovem por aí. Ele disse, sorrindo. Aquelas palavras foram um bálsamo. As pessoas de fora estavam começando a ver a nova eu, a mulher que não se definia mais pela idade ou pela viuvez, mas por seus projetos e sua vontade. O quartinho dos fundos, antes um depósito de poeira e esquecimento, foi esvaziado. Cada objeto velho que eu jogava fora era como se eu estivesse me livrando de uma parte do passado que me aprisionava. O cheiro de madeira cortada e de tinta fresca logo substituiu o de mofo. Minha velha máquina, Singer, foi instalada perto da janela, de onde eu podia ver minhas samambaias. Lucas veio numa tarde e, com um pincel maior que sua mão, me ajudou a pintar uma parede de um azul céu vibrante. Aos poucos, o ateliê da Dita tomou forma. Comecei a costurar, e minhas mãos, antes trêmulas pela insegurança, agora se moviam com a precisão da memória. Fiz um vestido florido para mim, o primeiro em décadas. Fiz novas cortinas para a cozinha. Criei pequenas bolsas de tecido, panos de prato bordados, bonecas de pano. Cada peça era uma celebração da minha redescoberta capacidade de criar, de transformar um simples pedaço de pano em algo belo e útil. O dinheiro que Antônio deixou, que antes era apenas um número num papel, tornou-se uma ferramenta de poder. Paguei o carpinteiro, comprei tecidos novos, investi numa iluminação melhor para o ateliê. Cada nota que eu entregava era uma declaração de independência. Eu não era uma despesa, eu era uma investidora, apostando no meu próprio talento, minha própria felicidade. A sensação de autonomia era inebriante, mais revigorante que qualquer remédio. Minha rotina mudou completamente. As manhãs ainda começavam com café e rádio, mas agora eram seguidas por horas de trabalho criativo no ateliê. Comecei a expor algumas peças na feira de artesanato da cidade aos domingos. No início, eu era tímida, mas a admiração nos olhos das pessoas pelo meu trabalho me deu confiança. Vendi minha primeira boneca de pano para uma turista que elogiou o capricho da costura. Naquele dia, voltei para casa sentindo que minhas mãos valiam ouro. O contraste com a mulher que eu era meses antes era gritante. A antiga Benedita passava os dias esperando, vivendo das memórias e da expectativa da visita dominical. A nova Benedita vivia o presente, construindo novas memórias, preenchendo seus próprios dias com propósito. A antiga Benedita se sentia um peso. A nova Benedita se sentia um pilar, o seu próprio pilar. A dor da traição do meu filho desapareceu, mas ela mudou de lugar. Deixou de ser o centro da minha existência para se tornar a faísca que acendeu a minha revolução. As reações externas foram um espelho da minha mudança. Dona Elvira, a vizinha que antes me olhava com pena, agora me olhava com uma mistura de curiosidade e respeito. Benedita, sua casa está tão mais alegre. E você parece outra mulher.
Ela comentou por cima do muro. Eu sorri e agradeci. Eu era, de fato, outra mulher. Ou talvez eu fosse a mesma mulher mas finalmente liberta das amarras que eu mesma permiti que colocassem em mim. Ricardo ligou algumas vezes, a voz sempre cautelosa, tentando entender o que havia acontecido. Ele nunca mencionou o áudio, e eu também não. Não era mais necessário. A minha vida era a resposta. Nossas conversas eram curtas, superficiais. Havia um abismo entre nós, um que talvez nunca mais fosse fechado. Eu o amava, como uma mãe sempre ama, mas o amor agora vinha acompanhado de uma clareza dolorosa. Amava, mas não confiava mais nele. E, acima de tudo, eu não precisava mais da aprovação dele para existir. A solidão, minha antiga companheira, também se transformou. Antes, ela era uma ausência, um vazio que doía. Agora, ela era um espaço para criar, para pensar, para ser eu mesma sem interrupções. Minha casa não era mais um ninho vazio, era meu santuário, meu quartel-general, o lugar onde Benedita Soares de Almeida reinava absoluta. Aprendi a desfrutar da minha própria companhia, ouvir meus próprios pensamentos, a valorizar o meu próprio silêncio. Reconhecer o caminho que percorri me enche de um orgulho sereno. Olho para trás e vejo aquela mulher sentada no escuro, paralisada pela dor, e sinto uma imensa compaixão por ela. Mas não sinto mais que sou ela. Ela foi o casulo. A borboleta que emergiu pode ter as asas um pouco amassadas pelo tempo, mas elas voam. Voam com as cores que eu mesma escolhi pintar. A conquista não foi apenas manter minha casa ou meu dinheiro, reconquistar a mim mesma. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais um peso morto. Vejo as rugas como o mapa da minha jornada. Vejo os cabelos brancos como uma coroa de sabedoria conquistada a duras penas. Vejo nos meus olhos a chama que se recusou a apagar. A maior vitória não foi provar meu valor para meu filho, mas prová-lo para mim mesma. E essa é uma vitória que ninguém, nunca mais, poderá me tirar. Olho para as minhas mãos, as mesmas que ele chamou de inúteis. As juntas elas estão um pouco inchadas pela artrite, mas elas estão firmes. Elas seguram a agulha, guiam o tecido, transformam ideias em realidade. Elas construíram uma vida, criaram um filho e, no final, reconstruíram a dona delas. Essas mãos não são um peso. Elas são a minha força, a minha ferramenta, a prova viva da minha resiliência. Aprendi, da forma mais dura, que o silêncio pode ser duas coisas, uma prisão ou uma arma. Por anos, usei o meu silêncio para não incomodar, para aceitar, era para uma prisão. Encolher. Naquele dia, quando ouvi aquele áudio, meu silêncio mudou. Ele se tornou o tempo que eu precisava para pensar, para planejar, para afiar minha estratégia. Ele se tornou a minha arma mais poderosa. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de colocar uma data de validade na sua vida. Ninguém pode te dizer quando você não serve mais para nada. Nosso valor não está na nossa utilidade para os outros, mas na nossa capacidade de encontrar um propósito para nós mesmos. 20, seja aos 50 ou aos 80 anos. A sua vida é a sua casa. Não entregue a chave para ninguém. Dentro de cada um de nós existe uma escritura esquecida numa caixa de metal. Pode ser um talento adormecido, uma força que não conhecíamos, uma memória de quem já fomos. Minha mensagem para você é esta: procure a sua escritura. Encontre o que te faz dono da sua própria história. Porque no dia em que você a tiver em mãos, nenhuma voz no mundo, por mais cruel que seja, terá o poder transformar num inquilino dentro da sua própria alma. Agora, se me dão licença, o sol está entrando pela janela do meu ateliê e tenho uma encomenda de um jogo de toalhas de mesa para entregar. A vida, afinal, continua. E a minha
Posso dizer com toda a certeza do meu coração, está apenas começando. A agulha sobe e desce, o tecido avança, e a costura da minha nova história é a mais forte e bonita que já fiz.